Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o JR Entrevista. O nosso convidado hoje é o deputado federal Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, mais conhecido como Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro. O deputado foi eleito presidente da Comissão de Seguridade Social e Família e também preside a Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19. Muito bem-vindo ao JR Entrevista, deputado. Nós gostaríamos de começar falando exatamente sobre a aprovação do texto base da proposta que permite a compra de vacinas pela iniciativa privada, para uma vacinação prioritária aos funcionários dessas empresas e que está trazendo muita polêmica, Nós temos dois grupos aí muito fortes, um defendendo essa iniciativa e outro condenando. Como que o senhor vê essa polêmica em torno do projeto? Primeiro, agradecer o convite de estar aqui com vocês. O momento é um momento muito grave, um momento que as pessoas têm a ânsia pela vacina. A partir do momento que o Programa Nacional de Imunização chegue até toda a população de 60 anos e entra nas comorbidades, quando você dá a possibilidade de uma empresa comprar as doses de vacina para vacinar os seus funcionários, seus colaboradores, você pode diminuir a necessidade de vacinas para uma grande base de população que vai chegar quando chegar indivíduos da nossa idade. Quando chegar nessa base, nós vamos precisar de milhões de quantidade de vacinas. Então, abrir a iniciativa privada, fazer essa compra, não é nada fora do legal e nada fora do moral. Muitas pessoas estão discutindo, olha, mas vai furar a fila da vacina? Se um empresário conseguir comprar, porque hoje não tem vacina no mundo para vender, essa é a grande dificuldade, mas no futuro, a partir do momento que os Estados Unidos estiver vacinado, vai ter em pequenas quantidades. Não vai tirar a oferta do Ministério da Saúde. Esse é um cuidado. Em janeiro, no início de fevereiro, eu fui contra que pudesse fazer uma aquisição desse formato, mas com o avanço da vacinação, eu acho que já é o momento que a gente pode mudar de paradigma. A cada momento dessa pandemia, Yuri, precisa ter uma tomada de decisão, entendendo qual é o momento, de que forma a gente enfrenta a pandemia. Deputado, a gente viu aí primeiro a flexibilização para os estados adquirirem vacinas. A gente teve nessa semana a tentativa de importação de vacinas russas, Sputnik, e agora a questão das empresas. A gente não vai criar aí uma competição entre o Ministério da Saúde, estados e agora empresas? Não vai acabar ficando mais caro vacinar a população brasileira com essa abertura? Tiago, o Ministério da Saúde, mesmo que de forma um pouco atrasada, já fez a aquisição de doses necessárias para atender a população brasileira. Eu defendo a vacinação por parte do privado e acho que foi um erro abrir para estados e municípios. Porque os estados e municípios vão comprar com dinheiro público. Se ele fizer uma aquisição e não entregarem, ele usou dinheiro público. Agora, se o empresário quer destinar o recurso dele e ele vai dar uma vacina ao SUS e uma vacina para o seu colaborador, ele está usando dinheiro privado. É diferente de utilizar recurso público. Eu sou contra governadores e prefeitos comprarem vacina porque, primeiro, eles não conseguem. Muitos deles estão sendo enganados e, no final, provavelmente, daqui a 6 meses, vocês vão estar aqui nessa mesa discutindo Polícia Federal, Ministério Público, com venda de vacinas de forma irregular. A Anvisa está até checando uma informação, Yuri, com o estado do Pará, por exemplo, que teria pedido a importação de 37 milhões de doses. Como o senhor vê essa quantidade? O problema é que primeiro que o Pará não tem 37 milhões de habitantes. Se você pensar que são 2 doses por cada pessoa, mesmo que fossem aí pouco mais de 15 milhões, 16 milhões? Não tem essa necessidade. O que acontece é que você vai começando a ter medidas desesperadas e alguém fala, não, faz uma sinalização de 30 milhões que eu vou conseguir uma prioridade. Aí o governador pode pensar, não, eu vou comprar 30 milhões, depois outros governadores aderem a uma ata de registro de preço. Eu não sei como surgiu isso. Mas o mais perigoso é que a gente está falando de dinheiro público. Se aqui, uma empresa de comunicações, a CBF com seus jogadores, fizer uma decisão de comprar a vacina em dinheiro privado, totalmente diferente de dinheiro público nesse tipo de aquisição. Mas, deputado, o projeto que já foi aprovado na Câmara e agora está em discussão, ainda no Senado, ele não traz essa exigência de doação ao SUS, Vai doar quem quiser.
não é mais aquele 1 para 1 como seria aquele outro projeto inicial. E também ele tira essa definição de que é preciso aguardar a vacinação dos grupos prioritários. Os empresários já poderiam iniciar essa negociação a partir de agora. E se as empresas, nesse momento, que têm contrato com o Ministério da Saúde, só vendem para o governo federal, essas empresas, para conseguirem acesso, precisariam pegar emprestado, por exemplo, o CNPJ do governo federal para conseguir importar essa vacina. Isso não traria um risco, que parece claro nessa hipótese, de concorrência do Ministério da Saúde com as empresas particulares em busca da mesma vacina? Não tem comparação. O Ministério da Saúde está comprando 100 milhões de doses, 80 milhões de doses. Ninguém tem condição financeira de comprar 80 milhões de doses do ponto de vista do privado. Seria um excedente aqui e ali? Não vai acontecer. O que vai acontecer é, a partir do momento que tiver a vacinação nos Estados Unidos praticamente conclusa, começar a vender no varejo americano, no varejo nos Emirados Árabes e alguns países hoje que já têm brasileiros muito ricos indo até a República Dominicana, Panamá, tomarem vacina. No momento que tiver, essa oferta ainda será muito pequena. Ela não será uma oferta de milhões, ela não vai atingir o que tem programado para o Brasil. O que eu vejo é, nós estamos levando esse projeto ao Senado. Esse projeto será discutido, ele vai à sanção do presidente da República, até que tudo isso aconteça. E eu quero informar vocês, só quem pode comprar vacina tem que ter uma liberação especial da Anvisa. Essa coisa não é tão simples. Nós vivemos essa guerra hoje com a falta de medicação anestésica e sedativos. Então não é tão simples, não é qualquer esquina, um barzinho vai chegar ali e comprar vacina. É uma coisa complexa. Eu não tenho certeza que não vai concorrer com o Ministério da Saúde de forma alguma. Agora, é óbvio que o ideal seria que completasse todas as pessoas até 60 anos e parte das comorbidades. Deputado, o senhor participa da comissão, né, externa que acompanha aí as ações de combate à Covid. A gente tem um cronograma do Ministério da Saúde de um volume grande de vacinas aí para os próximos meses. Só que esse cronograma, por parte dos fabricantes, não vem sendo respeitado por diversos problemas, né? Desde os fabricantes nacionais aos fabricantes internacionais. Como que vocês estão acompanhando isso? Preocupa a não entrega dessas doses todas? A gente aí com um aumento muito grande de casos e de mortes da doença no país? Tiago, eu presido a Comissão de Enfrentamento à Covid-19 na Câmara desde 11 de fevereiro de 2020. Eu trabalho há mais de um ano em cima desse assunto. Em abril e maio de 2020, nós visitamos o Butantan, a Fiocruz, apoiando a vacina com transferência de tecnologia. O que nós vivemos no país? Nós temos uma situação privilegiada por ter o Butantan e a Fiocruz, só que existe uma dependência da China na fabricação do insumo farmacêutico ativo. Esta dependência nossa com a China e a nossa dificuldade diplomática gerou entraves para chegadas do IFA no Brasil para ser produzido vacinas no Butantan e na Fiocruz. Esse é o ponto do atraso nessas duas fabricações. A China priorizou outros países, na visão do senhor? Não é questão de só priorizar outros países. Ela, obviamente, o Brasil, apesar de ser o maior parceiro comercial, enfrentava dificuldade de relacionamento diplomático com a China, isso era notório, e precisa melhorar a nossa relação, porque nós precisamos da garantia de fabricação de IFA deles. Só que os dois contratos, tanto do Butantan quanto da Fiocruz, envolvem transferência de tecnologia. A partir de julho, é bem possível que a gente consiga fabricar o IFA no Brasil. Então, foram contratos bem feitos, mas são contratos internacionais que têm um conjunto de dependências e o Brasil não é uma ilha. Nós somos um país no meio de um mundo globalizado. O que a gente precisa é ter uma boa integração com o conjunto dos países, como a Índia, que pode ser também uma fornecedora de IFA para o Brasil, como os Estados Unidos, e tentar melhorar o acesso à vacina. Temos atraso do cronograma? Temos um atraso do cronograma Butantan e Fiocruz por falta do insumo farmacêutico ativo e temos uma previsão do Ministério sempre muito otimista. Nós tínhamos uma previsão esse mês de 400 mil doses de vacina Sputnik. Não está sendo produzida no Brasil, não vai chegar. Tinha a previsão da vacina da Índia, Covaxin, 8 milhões de doses. Não foi liberado pela Anvisa, não vai chegar. A Índia está vivendo um problema lá. Então, sim, nós devemos fazer um cronograma realista e não um cronograma otimista. Isso gerou falta de credibilidade no Ministério da Saúde. A população fica ansiosa
E os gestores locais ficaram com dificuldade de liberar toda a primeira dose. Ficou guardando a segunda dose estocado, com mais gente precisando de vacina. Precisamos ser realistas na quantidade de doses de vacinas que nós temos. O senhor falou o primeiro ponto que eu gostaria de prosseguir agora com a entrevista, que é o que o Ministério da Saúde tem que fazer a partir de agora com esse diagnóstico de que temos ainda poucas vacinas disponíveis e vivemos o pior momento, o mais dramático dessa tragédia da Covid-19, matando a cada dia cada vez mais brasileiros, batendo recorde atrás de recorde. O senhor, desde fevereiro do ano passado, acompanha de perto, é um espectador e privilegiado dessa situação desde fevereiro, presidindo essa comissão externa de enfrentamento à Covid-19. O que o senhor avalia que tivemos assim, o que o país fez de errado até agora e que rumo o Ministério da Saúde precisa adotar até a gente ter as vacinas para trazer essa segurança para todos os brasileiros? Yuri, nós no Congresso Nacional, mais do que espectadores, também trabalhamos muito para ajudar o governo federal a vencer a pandemia. Um cenário totalmente diferente. Desde o início da pandemia, tem erros de parte do governo federal, dos governos municipais e federais. Nenhum de nós esperávamos uma pandemia com tamanha gravidade no mundo inteiro. O principal não houve uma coordenação nacional de forma clara dos acontecimentos, da organização no primeiro momento, dos leitos de CTI, do que nós estamos vestindo aqui do equipamento de proteção individual, faltou equipamento de proteção individual e de testagem. A gente não conseguia fazer testagem em grande volume. Esses erros, eles vêm se repetindo a cada dia. Até hoje a gente não faz testagem. Nós temos o mesmo problema de testagem, nós temos o mesmo acesso. Eu guardo lá, mandei fazer um quadro lá no meu gabinete, colocar meu primeiro ofício de 28 de janeiro para o ministro Mandetta, que era para que a gente fizesse controle de temperatura em todos os aeroportos com voos internacionais. Até hoje não fazemos isso. Que nós conseguíssemos fazer controle alfandegário, que todos os nossos, 80% dos nossos voos internacionais já chegam em Guarulhos, que todos chegassem lá, nós fizemos controle alfandegário e recomendássemos isolamento para essas pessoas, criasse canal de comunicação. Olha, eu vou entrar aqui para fazer entrevista com vocês, tem um controle de temperatura. Qualquer loja de R$ 1,99 no interior do Brasil tem um termômetro de controle de temperatura e a gente não fez lá atrás. Precisa, a cada momento, saber que nós precisamos tomar as decisões certas. Nesse momento, precisa usar a vacina como instrumento. O Brasil não pode usar a vacina só assim, olha, eu vou te dar uma dose, Tiago, estou te mandando aí 50 vacinas, você distribui essas vacinas. Não, precisa logisticamente ter inteligência. Precisa entender quais são as cidades que têm menor capacidade de leitos de CTI, onde você tem epidemiologicamente problemas maiores. Eu defendi em janeiro que nós levássemos todas as nossas doses, vacinássemos o estado do Amazonas. Que naquele momento era o epicentro. E fizéssemos a restrição de saída do estado do Amazonas, para que a gente segurasse a variante naquela região. Nós fizemos exatamente o contrário. Mandamos um pouquinho mais de doses para lá. E mandamos os pacientes para outros estados. Mandamos os pacientes para os outros estados. Nós espalhamos variante no país. Essa é a realidade. É claro que a gente entende o sofrimento, nós temos que levar a equipe, ajudar Manaus, e nós fizemos. Nós, da nossa comissão, ajudamos a levar os equipamentos, mobilizar a compra de usinas de oxigênio para Manaus. Mas o principal, a vacina ela é um instrumento. Você não pode só tratar ela da mesma maneira. Tem regiões hoje no Brasil com muito mais acometimento. Você precisa olhar principalmente a mortalidade. A primeira dose, após 3 semanas, ela já reduz em muito o índice de internação. Então, a gente precisa ampliar a primeira dose de forma muito correta e principalmente onde tem mais problema epidemiológico. Ah, deputado, mas tem problema no Brasil inteiro, mas tem regiões que não tem o leito de CTI. São Paulo, nesse momento, com 30% das mortes do país. O Distrito Federal também está na situação grave. Mas nós precisamos entender epidemiologicamente, com a testagem e ciclicamente, aonde está circulando mais vírus e como a gente trata isso. Mas isso é desde o início. A vacina, ela é um instrumento de saúde pública. Ela não é só um instrumento de proteção individual. Precisa ser utilizado com mais inteligência. É claro que hoje a gente entra numa fase melhor. Nós já distribuímos bastante doses de vacinas. Também precisamos fazer aqui uma avaliação internacional que, tirando o Brasil, Israel é um país muito pequeno, não dá para comparar com nada.
Reino Unido e Estados Unidos realmente foram muito eficientes na vacinação, mas o restante do mundo está, de alguma maneira, patinando. E nós precisamos avançar com essa arma que a gente tem, que é a vacina. Eu quero continuar nesse tema na comparação internacional, mas antes quero dar um recado para você, que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais. A gente vê aí, por exemplo, os Estados Unidos já vacinando pessoas de 16 anos, aqui a gente está na faixa de 66, 7, dependendo do estado, né, até 69 nessa faixa. O senhor falou também do Reino Unido, né, que já avançou bastante, mas a gente vê dificuldades na União Europeia e pensando em números absolutos, o Brasil está ali em quinto, sexto, mas com a proporção da população, a gente ainda está bem lento, né? Qual que o senhor acha que é a comparação mais justa pela proporção, pelo número de vacinados e qual que é a avaliação do Brasil nesse contexto internacional? É uma avaliação bastante difícil, né, Tiago? Porque você está olhando para países com condições diferentes. Você veja que o Brasil tem um contrato com a Organização Mundial de Saúde no projeto COVAX Facility. Nós somos o epicentro mundial da Covid-19 no mundo. A cada 4 pessoas que moram no mundo, uma é brasileira. Foram produzidas 31 milhões de doses pela OMS no COVAX Facility. Chegou para o Brasil 1 milhão. Para a Nigéria, que não tem quase casos, chegou 4. O Sudeste Asiático recebeu 11 milhões de doses e não tem casos. Por isso que a gente precisa melhorar a nossa relação internacional. Essa questão da disponibilidade de vacinas, olhar comparativo com o mundo, ela traz para a gente alguma ansiedade. Os Estados Unidos foi muito assertivo nessas medidas. É difícil comparar o Brasil com os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi muito assertivo. Os Estados Unidos tomou uma outra medida aqui. Eu aprovei um projeto de lei aqui, de uma forma, durante a pandemia, que proibiu as exportações. Os Estados Unidos proibiram a exportação de vacina produzida nos Estados Unidos. Sua avó vai vacinar depois que resolver os Estados Unidos. Nós temos aqui uma condição de melhorar a nossa atitude com a vacina. Precisamos melhorar nossa situação também diplomática. E precisamos botar para funcionar 12 horas todas as unidades de saúde que estão vacinando. Não pode ter vacinado com posto de saúde fechado no Brasil. Por que nenhuma cidade não tem uma unidade 24 horas? Como um trabalhador que hoje tem que fazer o seu trabalho em expediente normal vai conseguir ser vacinado quando isso for ampliado? A gente precisa entender e precisa usar esse instrumento vacina. A situação, o contexto da Europa é muito ruim, né? Ele também tem uma dependência muito grande da vacina da AstraZeneca, é a vacina que tem contrato com Oxford, que a gente produz aqui pela Fiocruz. É um cenário muito ruim da Europa, mas a gente não pode se comparar nem pelo ruim, nem comemorar. A gente precisa tocar a nossa vida aqui, porque nós somos um país em desenvolvimento e a gente precisa o mais rápido possível. Mas a gente está passando vergonha, rapidamente, para encerrar essa questão? Ou Olha, não? Eu acho que a gente passa uma vergonha interna. Toda vez que cada um de nós recebe um telefonema que um amigo nosso, um familiar, alguém que convive com a gente, está doente, está internado, está morrendo, está num leito de CTI, a gente se sente envergonhado. É óbvio que nós precisamos superar essa pandemia. Fora qualquer comparação, com qualquer lugar do mundo, independente de vergonha ou não, nós precisamos tomar nossas atitudes para a gente reduzir o número de casos e óbitos no Brasil. E, deputado, a Comissão de Seguridade ouviu o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O Brasil tem condição agora de parar de passar vergonha, então o que o senhor acha depois da audiência? Olha, o ministro Marcelo Queiroga, primeiro, foi uma decisão acertada do presidente Bolsonaro, um ministro médico, ministro comprometido com a área de saúde. Nós ouvimos todos os ministros que passaram por essa pandemia. Eu acho que a gente tem condições de melhorar a nossa assistência e, principalmente, entender que esta pandemia, nós estamos aí em cerca de 6 semanas atrás da Europa. E nós podemos olhar as ondas, os movimentos, a forma de controlar. Ninguém precisa inventar jabuticaba. Não tem isso, nós não vamos inventar, não tem porque a gente achar que nós descobrimos a pólvora, um remédio que vai salvar o Brasil se o mundo não está utilizando. Nós precisamos entender o que acontece no mundo e replicar no nosso país. Acho que o ministro Queiroga tem as condições para ajudar a melhorar essa situação e, principalmente, também, eu quero deixar aqui registrado, Yuri e Thiago, nós precisamos das nossas atitudes individuais. Quero parabenizar o programa de vocês, que nós estamos aqui fazendo essa entrevista de máscara. Vocês estão dando um exemplo aqui
Infelizmente, a gente tem aí, a cada dia, exemplo de pessoas que não estão utilizando máscara e também só jogam para o Estado a responsabilidade, mas nós também precisamos das nossas atitudes individuais. Perfeito, deputado. O JR Entrevista faz um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre o orçamento de guerra e a votação das reformas na Câmara dos Deputados. Não sai daí. Estamos de volta com o JR Entrevista, aqui com a gente o deputado federal Dr. Luizinho, do PP, do Rio de Janeiro. Deputado, o senhor defendeu em uma declaração que seria necessária aí uma nova PEC de guerra para 2021, explicando para quem não acompanhou, uma PEC de guerra liberou o governo federal para gastar fora de todos do orçamento, fora de todos os limites, no ano passado no combate à pandemia, né? A gente teve um gasto extraordinário de quantos bilhões? O senhor lembra aqui de cabeça? 300 e alguma coisa de bilhões. Foi um gasto. Pois é, e aí agora o senhor defende uma nova PEC de guerra. Por quê? Nós vivemos o momento mais grave da pandemia no Brasil. 2020 foi um momento muito tranquilo perto do que nós vivemos em 2021. E hoje, os estados brasileiros e municípios estão quebrados. Só quem tem capacidade de investimento no setor público é o governo federal. O presidente Joe Biden dos Estados Unidos, a primeira medida dele foi colocar 1,9 trilhão na economia americana, através de auxílio, de programas de incentivos. Está lançando mais 2 programas de 3 trilhões. O déficit americano é muito superior ao nosso déficit. Nós não vencemos esse momento com restrição de investimento. Nós não vencemos esse momento deixando a nossa população morrer de fome, deixando a nossa população morrer sem assistência. Nós precisamos vencer esse momento com medida assertiva. Um novo orçamento de guerra é o que nós estamos vivendo, Tiago. As pessoas podem, em algum momento, olharem uma fotografia, a história vai nos cobrar. Nós precisamos, no Brasil, ter como se fosse um novo plano Marshall. Precisamos ter um volume grande de investimento, gerar emprego e renda, gerar segurança jurídica. O que a gente vive no Brasil hoje, como celeiro de variante no mundo, é o mundo inteiro olhando para o Brasil e a gente está isolado. Qualquer um de nós aqui, se quiser, só pode sair para 6 países no mundo. Então, nós precisamos ter medidas diferentes. Não adianta, olha, nós vamos conter gasto. O momento é de investimento. Não estou falando de custeio só, é investimento. Se a gente pensar no orçamento de guerra para 2021, pensar que o céu é o limite para dinheiro, se estamos falando na vida das pessoas, para não morrerem nem de Covid-19 e nem de fome. Esse dinheiro tem que ser gasto com abertura de UTIs, para manter o comércio ativo, manter a economia do país em funcionamento, ou esse dinheiro também precisa ser gasto tanto para você ter leito para atender o doente, como para financiar aqueles afetados por lockdowns constantes, como a gente já viu em outros países, para reduzir a transmissão do vírus? O Brasil é um país continental. O que está valendo para o Rio Grande do Sul não está valendo para Roraima. Nós precisamos entender o momento epidemiológico em cada um dos estados e cada uma das medidas. É necessário, esse momento o Rio Grande do Sul vive pior momento da pandemia. Mais quase 1.000 pacientes aguardando em fila, pessoas aguardando leito de CTI. Esse momento é um momento que precisa de um isolamento social grave. A população, o comércio, os serviços estão impactados no Rio Grande do Sul. Nós precisamos apoiar o estado do Rio Grande do Sul, por exemplo. Nós estamos vendo a pandemia agravando em cada um dos estados. O que não é possível é a gente achar que isso é um momento normal, que nós vamos fazer uma contenção de gasto e o país vai recuperar. O Brasil precisa de capacidade e nós temos capacidade de endividamento. Não é nesse momento nós vamos fazer um investimento, assim como cada um de nós investiu no seu curso superior, na sua preparação para que nos trouxesse aqui. O Brasil precisa se preparar, senão nós vamos ficar totalmente defasados do mundo. Se qualquer um fazer uma fotografia hoje da sua situação financeira pessoal, dos seus rendimentos, do que comprava há 4 anos atrás, nós temos muita dificuldade. A população no dia a dia está com um aumento de preço de combustível, de gás de cozinha, uma inflação galopante no IGPM. Nós precisamos de um orçamento de guerra, porque esse é um momento de guerra, momento de pessoas que precisam tomar decisão. Não é um momento para a gente estar acovardado, pensando em fazer contenção de gastos e deixarem as pessoas, primeiro, sem assistência, o comércio, a indústria falindo e a gente estando preocupado, olha, assim a gente vai recuperar, a gente não vai recuperar.
a realidade é muito mais dura do que simplesmente falar o seguinte: abre leito de CTI e libera para o pessoal morrer. Não é isso. Eu queria aproveitar, então, esse tema para a gente fazer uma reflexão. Quer dizer que em 2020 nós gastamos errado, porque nós saímos de 60% do PIB de endividamento para 90%, provavelmente vamos chegar aí em 100% agora em 2021. A gente teve um aumento grande da inflação, provavelmente porque aumentou muito o dinheiro em circulação no ano passado, né, com os auxílios. O que aconteceu? Gastamos errado em 2020, não fizemos os investimentos também em leitos e agora faltam leitos. O que aconteceu? Fizemos o investimento errado porque a pandemia, volta a frisar, ela foi cíclica nos estados e nós tomamos medidas nacionais. Enquanto as medidas de isolamento eram locais, as decisões eram locais, o auxílio emergencial foi pago para o Brasil inteiro. Quem estava lá no Maranhão, no momento que não tinha pandemia, estava recebendo. Aí, no momento que precisou fechar, não tinha auxílio. Então, assim, nós precisamos olhar esse país de forma diferenciada nos estados e municípios. Não só na preparação de leitos, não só na parte da saúde, na parte de recuperação econômica, na necessidade de geração de emprego e renda, na expectativa de formação de pessoas. A pandemia, ela tem que ser vista como uma oportunidade, infelizmente. Não é possível que a gente, num país de desempregados, 14% da população desempregadas, a gente, para comprar uma máscara como essa, tem que encomendar na China. Nós precisamos fazer um investimento em empresas estratégicas para fornecer para o nosso sistema de saúde. A gente precisa olhar essa indústria que quer se desenvolver no nosso país, o governo falar: é a hora da gente fazer um investimento para a gente se tornar superavitário. Não é possível que a gente trate esse momento só como uma fórmula de bolo. Cria leito de hospital e dá auxílio emergencial para pessoas comprarem comida. Eu não acho que nós tivemos uma inflação de demanda. Nós temos uma economia atrelada ao dólar, nós sofremos um problema muito grande, a alta do preço do barril do petróleo, isso foi levando o nosso consumo, toda a nossa cadeia de suprimentos está ligada ao combustível. Nós ficamos, e a inflação ela vem galopante por causa disso também. É claro que tem toda a questão logística, mas a gente precisa destacar. Daqui a 20 anos, Thiago, a gente precisa olhar esse momento e falar assim: passamos 2 anos ou 3 anos em momento de pandemia de reconstrução. Nós não podemos olhar isso aqui como os anos normais. Daqui a 20 anos, quando a gente abrir um álbum de foto, pegar uma foto minha aqui ou esse programa, falar: lembra de quando nós fizemos um programa lá e todo mundo de máscara, distanciamento, cumprimentava de cotovelo? É um momento diferente, medidas diferentes. Até porque tratar, né, esse momento como um momento normal, como um momento de ter responsabilidade fiscal, de controle de gastos, isso pode ficar mais caro para a economia lá na frente. Quando a gente pensa em mortes de brasileiros, em falências de empresas, em desindustrialização, isso não volta depois. Não estamos perdendo vidas, trabalhadores, desagregando famílias. Nós temos aí órfãos da Covid, milhares de jovens que estão abalados pela perda de jovens. Eu, na minha casa, com meu filho, que não vai à aula, ficou 1 ano sem ir à aula, óbvio que afetou ele psicologicamente, afeta cada um de nós. Quando a gente não pode ver um parente, um familiar, nós vamos precisar de um período para nos recuperar, tanto macroeconomicamente, quanto no campo social e no campo da saúde. Não pode olhar isso da mesma maneira. Eu acho que a gente consegue superar esse desafio da pandemia. Só não pode ser conservador. Tem que olhar, vou voltar a falar aqui, sem ser macaco de imitação, mas a gente precisa fazer o que o mundo olhar, ver assim, como o mundo está fazendo. Quem está conseguindo superar, quem são os exemplos. Precisamos seguir os bons exemplos. Os Estados Unidos, felizmente, está novamente superando uma crise. Israel superou uma crise. Como eles superaram essa crise? Com as medidas adequadas. Nós não podemos ficar tímidos com as nossas medidas, fazendo discussão de que, olha, não pode isso, não pode aquilo. Teto, esse não é o momento. Esse é um momento que nós precisamos nos dedicar. Eu sou médico. É como a gente tem um doente no CTI e nós precisamos tomar todas as medidas para salvar essa vida. Nós temos que usar o recurso que a gente tiver. Não importa se é caro, não importa se é o equipamento, se o convênio não vai pagar depois, o plano de saúde, a gente usa o que a gente tiver na mão. E é vacina, né, deputado? Acho que não tem outra saída nesse momento, né? Vacina, inteligência, entender das nossas atitudes individuais, do uso da máscara, do álcool em gel, de que os prefeitos e governadores tomem as decisões adequadas, principalmente no transporte público. A gente vê as pessoas fazendo isolamento, reduzindo o transporte, as pessoas amontoadas no transporte público.
altíssimo índice de contaminação. Precisamos usar todas as medidas de forma inteligente. Eu já vou para o intervalo. Rapidamente, o senhor vacinou como médico? Ainda não. Tá bom, deputado. Obrigado. O JR Entrevista faz um pequeno intervalo. No próximo bloco, o combate à disseminação de notícias falsas durante a pandemia. Continue com a gente. Estamos de volta com o JR Entrevista. E o nosso convidado hoje é o deputado federal, doutor Luizinho, do PP do Rio de Janeiro. Deputado, outro problema que a gente vivenciou nessa pandemia e continuamos enfrentando é o avanço das fake news, né? Muita desinformação circulando, muita gente com medo de tomar os cuidados adequados, até a vacina, por conta de informações falsas. O que fazer neste momento? Yuri, primeiro usar os meios de comunicação que a população tem confiança, né? Teve a reunião da comissão, não teve? Como a Record, nós reunimos, eu tive um diálogo muito bom com o Google, com o YouTube, com as redes sociais, que nós precisamos ajudar a não disseminar fake news. Infelizmente, com o advento do WhatsApp, das redes sociais, a informação chega de forma muito rápida, muito fácil. E é muito mais fácil você conseguir disseminar um conteúdo falso do que um conteúdo acertativo, né? Alguém que faça ali uma fake news, alguém acha engraçado, né? Olha, toma determinada coisa que vai matar a Covid-19. Outro dia tinha uma pessoa falando, estava passando lá um negócio de soldar. Bota a pessoa em pé sem ser solda, fica entrando a fuligem aqui no pulmão dela que vai matar a Covid-19. É muita disseminação e muita ideia maluca. O que precisa? Precisa que os instrumentos de buscas favoreçam de que as pessoas espontaneamente não achem fake news e precisa que a gente combata também. Mas não é só na pandemia, né? É na política, é na nossa vida, são nas vidas pessoais, né? A cada momento os programas de computação se tornam mais difíceis, né? Se a gente tirar aqui uma foto, a pessoa até induz a tua fala, uma simulação. Então a gente precisa hoje ter regras mais justas, mais concretas. O Congresso Nacional trabalha nesse tema, não é um tema fácil. Não é um tema fácil, é um tema muito árido, mas a gente precisa combater as notícias e principalmente usando os canais de comunicação adequados. Deputado, o nome do senhor como médico e como político foi muito lembrado na discussão de quem iria substituir o ministro e general Pazuello do Ministério da Saúde. Duas perguntas numa só. O senhor chegou a conversar com o presidente Bolsonaro sobre o cargo e a política de saúde, caso o senhor estivesse à frente do Ministério nesse momento, seria basicamente qual? Eu conversei com o presidente Bolsonaro sobre o cargo. A nossa posição partidária e grupo político sempre foi, o presidente sempre teve a liberdade de fazer as escolhas. Eu acho que a escolha do ministro Queiroga é uma escolha acertada. O que nós precisamos é unir a população brasileira, unir os prefeitos, unir os governadores, o Ministério da Saúde passar informação assertiva. Não pode ter erro no cronograma de vacina, porque quem está lá para abrir o seu posto de saúde 12 horas, 24 horas, fica com medo, mas amanhã não vai ter vacina, vai chegar, não vai. Essa bagunça que está o Programa Nacional de Imunização. Você sai aqui, Brasília está vacinando 67 anos, chega ali Goiânia com 68, Anápolis é outro, no meu estado, cidade do Rio de Janeiro com 65, Nova Iguaçu 67, Caxias 53. Não existe isso, nunca aconteceu. As pessoas precisam ter segurança, precisamos de regras nacionais na vacinação para as pessoas entenderem que elas são tratadas pelo governo federal de uma forma equitativa. Eu acho que nós precisamos de políticas assertivas. O ministro Marcelo Queiroga está indo muito bem. Acho que a gente tem um caminho pela frente, que a gente possa vencer essa pandemia, mas acima de tudo, Thiago, com união. Então, o nosso trabalho na Câmara dos Deputados, com os inúmeros projetos de lei que nós fizemos, na nossa comissão, a lei de 72 horas para autorização da vacina, a lei que proibiu a exportação, o programa Pró-Leitos, que gera leitos agora para o SUS sendo pago pela iniciativa privada, todo o nosso trabalho é para ajudar o governo federal. Seja quem for o ministro, seja quem for o presidente, é claro que a gente apoia o presidente Jair Bolsonaro, o nosso partido apoia o presidente, mas seja quem for, nós precisamos apoiar o Brasil para vencer a pandemia da Covid-19. Parar de tratar a saúde como política, né? Eu falo desde o primeiro dia, Thiago, que os heróis dessa pandemia serão os profissionais de saúde. A classe política será julgada pela história, será julgada com muita dureza. Pode ter certeza que daqui a 20 anos todos serão julgados com muita dureza. Por isso ninguém aqui pode fazer política em cima de uma pandemia. Perfeito.
Obrigado, viu, deputado, pela sua participação aqui no JR Entrevista. A gente fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais, Yuri. Deputado Dr. Luizinho, muito obrigado uma vez mais pela presença do senhor aqui com a gente e obrigado a você pela companhia e audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.